a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto. E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana, os relacionamentos, a família, os filhos. E para isso, vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Maiara Suguaia. Bem-vindos à segunda temporada do Jungiando. Vamos combinar que as pessoas estão vivendo mais, né? Antigamente, se alguém chegasse aos 60 anos, já era considerado idoso, né? De verdade. Era comum ver pessoas com 50 anos já com cabelo branco, cheia de dor. Aquela imagem, né, bem típica do velhinho de bengala. Hoje a coisa mudou. A expectativa de vida, olha que bacana isso, aumentou cerca de 20 anos nos últimos 50 anos. O que, vamos combinar, né, gente, é bastante coisa. E isso não é só estatística, é uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia. Nossos avós, ou até mesmo nossos pais, estão vivendo mais e com mais qualidade. Se há 30 anos ter um familiar idoso significava conviver, né, com alguém aí de 60, 65 anos, hoje é super comum muita gente chegar nos 80, 90 com uma vitalidade aí impressionante, né? Então, inclusive, eles estão até repensando, né, a questão da aposentadoria, porque aposenta com 60, 65 hoje em dia, e eles estão falando que a pessoa, como com 60, 65 está ativa, ela pode aposentar mais tardiamente, que faz sentido, né, porque elas se sentem com essa necessidade de continuar trabalhando. Eu vejo muitas pessoas com essa idade que têm essa necessidade, né, de continuar trabalhando e não estão se aposentando. É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, seria bom, tem muita gente que quer aposentar, precisa aposentar nessa idade. Por outro lado, tem muita gente que não quer, mas precisa. Então é complicado, né? Mas, de forma geral, os países estão estudando essa coisa de reforma da Previdência porque vai ter uma grande quebra, né? Porque tem cada vez mais idoso e menos jovens, né? Em países tipo Japão, isso já é muito comum. Cada vez menos nascem bebês, a população economicamente ativa está cada vez menor e mais idosos. E isso, né, tem uma grande quebra da Previdência. Então, é um tema que os países já estão lidando e acho que vai ser cada vez mais complexo de se lidar. Mas, né, como a vida foi se estendendo, a gente precisa se perguntar: será que a gente está preparado psicologicamente para isso? Afinal, o que significa viver mais? Será que estamos realmente aproveitando essas décadas a mais de vida da melhor forma? E o que a psicologia tem com isso? E é aí que a psicologia entra, né? Para nos ajudar a entender com essas fases da vida e como que elas mexem com a nossa cabeça. Vamos pensar um pouquinho no que o Jung chama de processo de individuação. Esse termo, ele parece um pouco técnico, mas a ideia é bem simples. Individuação é o processo de desenvolvimento da nossa personalidade ao longo da vida. É o caminho que nós percorremos para nos tornarmos quem nós somos de verdade, aquela busca por autenticidade. É a gente ser quem a gente realmente é, né? Então, segundo Jung, a individuação, ela acontece em diferentes fases da vida. E cada fase tem seus desafios e as suas oportunidades. Vamos pensar nisso como uma jornada contínua. Na adolescência, por exemplo, a gente está descobrindo a nossa identidade. É um momento de muitas mudanças e muitas confusões. Quem nunca ficou perdido durante a adolescência, né? Aquela fase em que você quer ser aceito, mas também quer ser diferente e único. É quando a gente começa a perceber que o mundo é muito maior do que a nossa bolha familiar. E que existem tantas possibilidades que é quase assustador. Inclusive é engraçado isso, né? Eu acho um fenômeno muito interessante. Como os adolescentes querem ser tão diferentes e ao mesmo tempo eles ficam tão iguais. Né? Eles ficam iguais ao nicho, né? Buscando uma identificação, eles copiam em tudo, né? Comportamento, roupa, tudo que puder. Expressões. É ser diferente sendo igual, né? É muito engraçado isso. Eles querem ser iguais o grupo que eles querem ser aceitos, mas ao mesmo tempo eles querem ser únicos e diferentes. É muito contraditório, é tipo adolescente. Imagina a contradição na cabeça que não acontece. Isso acontece no comportamento, imagina na cabeça, né?
Bom, e depois a gente vem aí a juventude, que é uma fase mais ativa, de colocar a mão na massa mesmo. E a gente quer conquistar o mundo, escolher uma profissão, firmar um espaço, né, na nossa sociedade. E não é só a gente que espera isso de nós mesmos. A sociedade também coloca uma pressão enorme para que a gente seja produtivo, bem-sucedido, independente. Lembra quando você era criança e sonhava ser astronauta, piloto, atriz, médica, enfim. Várias outras coisas aí que vocês podem pensar que a gente foi imaginando, né? Meu sonho era ser professora, depois eu pensei que eu queria ser... Ai, como que era? Acho que era nesse nível aí de astronauta, algo do tipo, sabe? Algo bem... que é mais difícil, né, astronauta, né? Aqui na nossa realidade brasileira, pelo menos. Eu queria ser bailarina do Faustão. Ai, pronto. Paquita da Xuxa, né? Paquita não era loira, né? Então a cota japonesa não existia nessa época da Xuxa. Mas eu queria ser bailarina do Faustão e fazia dança, né? Então eu jurava que ia ser bailarina é do verdade, eu queria Faustão. fazer ginástica artística também. Ou da Que Sandy nem Júnior, tinha né? na minha época aqui, pelo menos na nossa cidade, não tinha um lugar que investia. Aham. Né, nisso de vai lá e faz um... Hoje em dia tem, mas não tinha na época, né? Eu tinha tudo, né? Baixinha e como chama? Hipermobilidade, toda torta. Só faltou a oportunidade pra ser Eu fiz uma lá em nova Macau, ginasta. teve ginástica olímpica, essas coisas durante um tempo. Mas eu queria ser ou bailarina do Faustão ou da Sandy Júnior. E aí, Tinha especificamente bailarina pra de Sandy dançar no Júnior? Criança Esperança. Mas tinha bailarina de Sandy Júnior? Tinha, eles tinham corpo de balé. E aí eu achava o máximo dançar no Criança Esperança. Esse era o meu objetivo, né? Você já tinha pensado até lá onde você ia dançar, entendi. Tudo planejado. Mas na juventude, essas fantasias, né, que a gente vai criando vão sendo muito moldadas pela realidade. A sociedade também não deixa a gente, muitas vezes... Até porque não ser uma atriz, né? Não é um problema. A questão é que a sociedade, às vezes, não permite ou não dá um contexto favorável para a gente seguir tudo isso. E aí a gente percebe que não pode ser tudo ao mesmo tempo e que precisa fazer algumas escolhas. Às vezes, bem difíceis. Escolher uma carreira, por exemplo, é um baita desafio. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado algumas paixões para focar naquilo que parece ser mais prático ou mais aceito. Quantas pessoas não abandonam o sonho de ser artista, por exemplo, para seguir uma carreira mais estável, como engenharia ou administração? Isso é adaptação e é parte importante, né, da nossa vida adulta. O Rafael, meu marido, ele era, eu não sei como dizer, atleta, esportista, não sei, ele jogava aqui pelo Mirassol, que é uma cidade aqui perto, né? Ele jogava handball, um time profissional na idade dele. E aí ele chegou numa fase da vida dele que ele falou isso, né? Ali no fim da adolescência, já, né? Nessa parte já um pouco mais jovem. O que eu faço agora? Eu vou continuar seguindo essa carreira? Ou eu faço um curso técnico e vou trabalhar em outra coisa? Aí ele fez o curso técnico. Até hoje ele ama handball. Se ele vê um jogo, ele quer assistir o jogo no Sesc, na TV, o que tiver passando. Ele quer assistir porque ele ama. Mas ele falou, não, preciso de uma coisa mais estável, fazer um curso técnico. Não atua com o curso técnico, mas acho que naquele momento ele precisava de algo que ele se sentisse com uma base ali de estabilidade, né? Que foi o curso técnico que trouxe ele para esse momento. E acho que muita gente, né, vive isso. Sim. E aí a juventude, então, é cheia de altos e baixos. Por um lado, é o auge da energia, da nossa vitalidade. A gente quer correr atrás dos nossos sonhos, conquistar nosso espaço no mundo, se firmar profissionalmente. É aquela pessoa que faz 1000 cursos ao mesmo tempo, trabalha em 5 lugares. Encontrar alguém especial, formar uma família. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo, essa fase traz muitas incertezas. Não é raro ver pessoas jovens sofrendo de ansiedade, depressão, sentindo aquela famosa síndrome do impostor, aquela sensação de que não somos bons o suficiente, mesmo quando objetivamente estamos indo muito bem. Quantas vezes você não viu alguém na sua idade com uma carreira sólida, um relacionamento estável, tudo parece perfeito, mas por dentro a pessoa sente que ainda falta alguma coisa. E isso é muito comum. A gente passa tanto tempo correndo atrás das expectativas dos outros e até das nossas próprias expectativas que às vezes esquecemos de parar e perguntar um pouquinho. Quem eu sou de verdade? Realmente, essa fase da vida ela é cheia de desafios, né? Tanto internos aí quanto externos. Tem gente que vai lidar com pressões familiares, expectativas da sociedade, né? Coisas aí mais externas, digamos assim. E outros vão enfrentar batalhas mais internas, por exemplo, inseguranças, sentimentos de inferioridade ou até dificuldade em lidar com a sexualidade, né? Enfim, muitos conflitos, né, gente? O que todas essas dificuldades têm em comum é que elas são, muitas vezes, uma resistência à mudança.
algo dentro de nós quer permanecer como está, numa zona de conforto, né, digamos assim. Mesmo que o caminho natural da vida seja a transformação. Lembra daquela sensação de não estou pronto para crescer? Tem um meme na internet, né? Como eu vim parar aqui, só tenho 6 anos. Né? Os adultos usando essa frase. Quando estamos na juventude, muitas vezes evitamos tomar decisões que nos tiram desse universo que já é conhecido, né? É a resistência em amadurecer, em lidar com responsabilidades maiores ou até encarar o desconhecido, né? Isso faz com que muitas vezes a gente se sinta paralisado, sem saber para onde ir direito. Mas aí é que entra o processo de individuação. Para o Jung, esse movimento de crescer, né, é na verdade um caminho para encontrar a nossa autenticidade, a nossa essência. E aí chega a meia-idade, né? De um pulinho pro outro. Uma hora você, nossa, eu tô com 29, eu vou fazer 30 anos, eu tenho só 6 anos. Daqui a pouco você fala, meu Deus, eu fiz 40, ou 50, né? Dependendo da pessoa, a crise vem depois. E aí apavora. Mas é uma fase muito interessante, porque como o Jung descreve, é um ponto de virada essa fase. Até aqui, a maior parte da nossa energia estava voltada para fora, para o mundo, para as conquistas externas, que são trabalho, relacionamento, status social. Mas na meia-idade, esse foco começa a mudar. A gente começa a se perguntar, e agora? É bem comum ver pessoas nessa fase questionando o que já construíram até aqui, né? E pensando no que vai vir dali para frente. A carreira, que antes era um motivo de tanto orgulho, talvez já não seja tão empolgante. Muitas pessoas começam a se perguntar se todo aquele esforço valeu a pena. E vem aquela dúvida, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou vivendo a vida que eu realmente quero? Será que era isso que eu tinha que ser? Essas perguntas podem gerar uma crise existencial. Mas Jung via isso como positivo, um sinal de que a pessoa está começando a se reconectar com quem ela realmente é. Aquela história, né, que a Paty contou. Então, eu queria ser astronauta, bailarina, ginasta, bailarina do Faustão, queria tudo isso. Aí larguei tudo, uma grande parte disso para trás e escolhi uma carreira. Esse é o momento em que a gente começa a repensar. O que daquilo que eu deixei para trás faz sentido? O que faria sentido eu trazer de volta para a vida? E por conta disso, a meia-idade é uma fase de introspecção. A gente se volta para dentro, começa a olhar mais para a gente, menos para o que o mundo espera de nós. É um momento em que muitas pessoas fazem mudanças radicais na vida. Muda de carreira, se dedica a novos hobbies, ou interesses que antes não tinham tempo, né? Não, eu sou exemplo vivo disso. Eu fazia balé quando era criança, eu ia ser bailarina, né? Aí, tudo bem, escolhi ser psicóloga e não bailarina. Eu lembro do momento em que, assim, tá, eu não vou fazer balé 5 vezes por semana, eu vou fazer balé só 2 vezes por semana e vou estudar para a faculdade. E foi. E por um tempo eu tive que parar, e aí eu voltei a dançar um tempo, depois parei de novo, tive um monte de filho, às vezes dançava nos intervalos e tal. Voltei a fazer balé agora, que estou com 50, né? E não tô acreditando que o meu corpo lembra, que é maravilhoso, legal. Que é o meu momento de desestressar, primeiro que é um exercício, né? E depois que é o momento que eu desligo minha cabeça. Então eu trabalho pra caramba o dia todo, à noite eu vou lá pro balé. E eu tô fazendo balé um monte de dias por semana, porque tá me fazendo bem. A gente consegue retomar aquilo que faz sentido. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, essas mudanças, elas são muito características dessa fase da vida. É uma fase também que as pessoas até reavaliam relacionamentos, né? O que também é muito comum, né? A gente tem visto muitas separações, né, de pessoas mais aí da meia-idade. Até porque coincide muitas vezes com os filhos já estarem grandes, saindo de casa. Nem vazio. Então aí, bom, se a gente estava junto só por causa das crianças, eles foram embora e os casais se separam porque perdem o sentido de estarem juntos, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte do processo de individuação, que, segundo Jung, vai se intensificar nessa fase da vida. Não é que ele começa agora, ele já começou quando a gente era uma célula na barriga, mas ele se intensifica nessa fase. Pois é, e aí vem a velhice, né? Que é
esse é um tema que pra muita gente pode parecer assustador. Tem gente que não gosta nem de tocar no assunto, né? Já vi gente que fala assim, eu tenho um neto, mas eu falo pra ele, não me chama de vó. Sim. Porque automaticamente isso associa com sou idosa, né? Não posso ser chamada de vó, porque senão isso mostra que eu estou velha. Mas Jung, ele via a velhice de uma forma muito diferente do que a maioria de nós costuma ver, né? Nossa sociedade costuma encarar. Ele acreditava que se passamos pelas fases anteriores da vida de uma maneira saudável, e tá aí acho que a jogada a ideia principal da coisa, a velhice, então, pode ser um período de grande sabedoria e tranquilidade. O problema é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso de uma maneira saudável, né? A gente começa, se fizer isso, né, de uma forma adequada e saudável, começa a encarar, então, a morte não como algo trágico, mas como uma parte natural da vida. Mas se passamos a vida fugindo de quem realmente somos, aí essa fase pode ser bem mais difícil. E marcada por muita frustração, amargura, né? O Jung, ele acredita que a aceitação da morte nesses momentos é essencial para a plenitude psíquica, né? E aí essa aceitação tem que ser trabalhada no decorrer da nossa vida. Então, ao aceitar essa transição, o indivíduo pode alcançar um estado de maior paz interior. A velhice é, então, um tempo de sabedoria, onde se colhem os frutos de uma vida bem vivida. Mas, se o processo de individuação não foi bem conduzido, pode haver muita amargura ao enfrentar a mortalidade, porque aí vem aquela coisa, o que eu deixei de fazer e que agora eu não consigo mais, né? Meu corpo, às vezes, não me dá a possibilidade de fazer coisas que eu gostaria, né? Eu acompanho os estágios na faculdade que tem alguns casos que elas vêm lá nos lares de idosos e se vê muito acontecendo casos assim, que perguntam, o que você gosta de fazer? Vamos fazer uma atividade, o que você gosta? Eles falam, não sei mais o que eu gosto. Porque acho que chega num ponto, né, que eles... Estava até discutindo isso ontem na supervisão, falando, chega num nível, né, que eles têm tanto esse papel do me tornei um idoso, e a gente tem essa coisa, né, na nossa sociedade que o idoso é um papel de não fazer coisas, que eu não sei mais o que eu sou. Então, eu não faço nada há tanto tempo, nada mal de dizer, né, eu não faço muita coisa há tanto tempo, principalmente o que eu gosto, que eu não sei mais o que eu gosto, porque eu não faço, né. E aí eles ficam lá, sentados vendo TV o dia inteiro e é o que tem pra fazer. E aí ela tá tentando, uma das estagiárias lá, tentando resgatar isso, porque eles não sabem, né, que é resgatar esse momento que nem você resgatou do balé ali, né. E os idosos já estão no outro nível, que são mais velhos e perdidos, eu não sei o que eu gosto. Você ainda lembra que, não, é isso aqui que eu gosto, me identifico com o balé, eu vou fazer. Eles já não têm, né, e esse resgate é importantíssimo, né, porque é idoso que não pode. Sim. Né, só que ninguém liga muitas vezes, tanto que eles estão lá muitas vezes em lares o dia inteiro fazendo nada. Nem que gostam, nem que desgostam. É fazendo nada, né? Perde a pessoalização, né? É. A gente até fez uma comparativa, assim, aquela coisa da... tem um papel, né? Uma função da maternidade. A mãe fica ali anos em prol daquela criança, trabalhando, e quando a criança sai, como vocês estavam falando, em ninho vazio, eu não sei se é outra coisa. E aí é a mesma coisa do idoso. Eu tô tanto tempo nesse lar que eu já não sei mais o que eu sou, o que eu gosto, o que eu fiz. E aí, para além disso, quando eu tava na minha casa fazendo as minhas coisas, eu nem sei se eu fazia aquilo porque eu gostava ou porque era a minha função. E agora eu tenho tempo de pensar sobre isso, né? E isso gera uma frustração muito grande. Eu não quero pensar, talvez, né? Porque eu não vou saber lidar também. Então é complicado. Bom, e aí a aceitação da morte para Jung é fundamental para a plenitude psíquica. Quando a gente aceita que a nossa jornada aqui na Terra vai ter um fim, podemos viver com mais leveza e paz. Não é à toa que muitas pessoas idosas parecem estar em paz consigo mesmas. Mesmo quando enfrentam dificuldades físicas, limitações, têm algumas doenças, né, e elas estão lá plenas. Se a gente aprendeu a lidar com as fases anteriores, a velhice pode ser um tempo de reflexão, reconciliação com o que vivemos e até de saborear os frutos de uma vida que foi bem vivida. Né, isso, como a Paty comentou, tem casos muito positivos, né, que as pessoas podem estar mais sábias, mais tranquilas e tal, mas também pode ter o outro lado, né? É muito comum a gente ver na velhice pessoas com depressão, né, por N fatores. Esses fatores mais sociais, como você falou, que eles perdem um pouco o propósito ali na sociedade, na família, né? E por questões internas também, né? De frustração, de arrependimentos também, né? Tipo, será que eu deveria ter feito tal coisa? Enfim, a frustração de fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, às vezes, não tá tão bem, né? Digamos assim, com a vitalidade que tinha antes. Então, tem os dois lados da moeda, né? Pode ser uma coisa maravilhosa e a melhor fase da vida,
Mas também pode ser uma fase muito difícil, muito complicada, né? Justamente porque você para refletir sobre a vida que Exato. você teve, né? E aí as escolhas que você fez, e como você fez, e como você aproveitou as oportunidades, né? E às vezes isso traz um sentimento ruim, né? As escolhas, às vezes, não coincidem com a perspectiva que a pessoa tem já no final da vida. Sim. E às vezes não é nada disso, né? É só a perspectiva da finitude que Também vai entristecendo. Também. Para pessoas que não têm a espiritualidade bem trabalhada. E aí, quando eu falo espiritualidade, eu estou falando de um aspecto de relação com o que transcende a nossa humanidade, né? Não com uma religião específica. E as pessoas que conseguem observar isso em si mesmas, trabalhar a espiritualidade, elas tendem a viver essa fase de uma maneira diferente, né? Porque a religião ela é muito voltada para esse aspecto. Por isso que a gente associa, né? O aspecto do eu estou vivendo essa vida para chegar em algum lugar. E esse algum lugar é o que se aproxima no fim da vida. Sim. Mas, independente das religiões, a gente está olhando para esse processo de finitude com uma perspectiva espiritual, né? De qual é o meu papel no mundo e qual é a tendência do meu desenvolvimento. E como o Jung diz, né, nós tendemos a nos desenvolver infinitamente. Então, não acaba aqui, né? Para quem tem uma perspectiva específica, aquilo não é o fim da jornada. Exato. Muito legal. Agora, gente, imagina como essas fases da vida impactam o relacionamento entre pais e filhos. Chegamos no ponto, né? Muitas vezes vemos conflitos que surgem porque cada um está vivendo uma fase psíquica completamente diferente. Nos episódios passados a gente falou um pouco da relação dos pais com crianças pequenas, depois com adolescentes, e aí hoje a gente chega aqui, né, pais idosos, né, e os filhos aí adultos. Vamos pensar aí no seguinte cenário. Um jovem adulto está começando a sua carreira cheio de energia, querendo conquistar o mundo, aquela coisa, né? Enquanto isso, seus pais, por exemplo, já podem estar na meia-idade ou até na velhice, né? Ainda mais agora que a gente tem filho cada vez mais tarde, né? Imagina, eu tô tendo filho com 35. Quando o meu filho, o Matheus, tiver 30, eu já vou ter 65. Já serei uma, entre aspas, idosa, né? Uma batiã, uma avó japonesa. Então, os pais que às vezes, né, já vão estar na meia-idade ou na velhice, vão ter uma mentalidade, né, muitas vezes mais introspectiva, focada em questões existenciais, como a gente estava falando, né? E aí esse choque de fases pode gerar atritos. O filho pode achar que os pais estão parados demais, enquanto os pais podem achar que o filho, né, ao contrário, está correndo demais, sem tempo para parar, para refletir sobre a vida. Esses conflitos, gente, são naturais, né? Eles acontecem pela questão da idade e por uma questão geracional, num aspecto mais amplo também, né? Que a gente chama na geração X, geração Y. Cada geração viveu um contexto social, vai valorizar coisas diferentes. Então, por exemplo, geração X, né, que a gente fala que nasceu lá na década de 70, 80, vem de um cenário econômico que a estabilidade era muito necessária, porque o cenário econômico era muito instável, né? Então, são aquelas pessoas que se orgulham em fazer carreira numa empresa. Tem a questão muito da área pública, trabalhar em setores públicos. A geração Y, ou Millennials, agora estão passando mais dificuldades, que a gente está num cenário mais desfavorável economicamente, mas digamos que, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu não lembro de como foi a questão da inflação, né? Eu já 94, né, foi o Plano Real, então eu já era nascida e tal, mas eu ainda era muito pequena quando teve essa questão toda da inflação. Então, de certa forma, a minha geração está mais acostumada com uma certa estabilidade econômica, e aí tudo bem você empreender, você arriscar, você trocar de emprego, né, que é muito o que essa geração... Claro, temos recortes sociais que são importantes de serem feitos, né? Estamos falando aí de talvez uma camada mais privilegiada que pode trocar de emprego e que tem, né, muitas opções e que pode empreender. A gente sabe também que tem, né, uma camada social mais complicada que não vai poder se arriscar tanto assim. Mas, enfim, tem um pouco isso da geração,
né? Então, para além da questão de ser pai e filho, tem a questão de ser geração, vamos chamar aí, né? Geração X, geração Y. Então, os conflitos existem em esferas coletivas e em esferas particulares também, da relação entre os pais e os filhos, né? E aí, gente, esses conflitos que, né, como eu comentei, são naturais, mas também podem ser muito enriquecedores, o Jung dizia que se essas gerações, né, conseguirem se entender, se respeitar, essa troca pode ser extremamente benéfica para ambos os lados, né? E aí os pais, com sua sabedoria, podem ajudar os filhos a verem além da correria e das pressões externas, né? Trazendo uma perspectiva mais ampla da vida, né? Calma, né? Reflete direito, pensa melhor. Por outro lado, os filhos, com toda a sua energia e vontade de fazer acontecer, podem incentivar os pais a não se acomodarem, né? A continuarem aprendendo, se adaptando ao mundo, né? Que está sempre em constante mudança. Por exemplo, é comum a gente ver, hoje em dia, né, pais mais velhos aprendendo a usar novas tecnologias com os filhos, né? Tanto que tem aquela brincadeira, né? Quem está no Facebook hoje em dia são os idosos. WhatsApp, Instagram, né? Até TikTok, né? Hoje em dia, meu sogro mesmo usa o TikTok, eu não uso, ele usa. Ou até mesmo se envolvendo, né, em atividades novas, enfim. Tipo rede social, atividades físicas mais modernas, né? Tipo pilates, yoga. Eu acho um barato, né? Essas mulheres mais velhas, assim, que vão para retiro de yoga e fazem amizade, é um barato, né? Gente, minha mãe faz yoga e faz pilates. Agora ela tá na fase do pilates. Mas eu vou passar férias lá na casa deles e a gente faz yoga juntos. Eu fico impressionada com a mobilidade que ela tem e como ela consegue fazer coisas assim. Ela tem menos mobilidade do que eu, né? Mas é impressionante como ela faz e como ela tá super bem e tal. Então, realmente, a gente criar essa dinâmica de trabalhar o corpo faz muita diferença. Muita diferença. Né? Porque ela sempre foi muito ativa. Ela sempre andou muito a pé, ela sempre se movimentou, ela sempre fez um ou outro exercício. Então, isso está refletindo agora, né? Em que ela tem uma habilidade que você fala, gente com 10 anos a menos que ela, às vezes está muito mais difícil de se movimentar do que ela. Minha mãe tá pau a pau comigo, assim, de fazer um monte de coisas. É muito legal. Isso é um barato, né? E essa troca pode ser uma forma dos pais continuarem a se desenvolver, mesmo na velhice, né? Igual você estava comentando. Enquanto os filhos podem aprender com a experiência de vida dos pais a valorizar as coisas mais simples, né? E encontrar um equilíbrio aí entre ambição e serenidade. Isso é tão legal, né? Muito. Porque eles moram na chácara e eu vou lá passar as férias das crianças, né? Diga-se de passagem, que a gente não tem férias quase. Mas eles ficam lá e eu fico trabalhando. E essas coisas, assim, de mexer na planta e cuidar dos bichos e o cuidado com fazer algumas coisas simples, né? Do tipo, vamos fazer um bolo, coisa que a gente já, né, entra numa outra toada e compra tudo pronto e faz tudo correndo e valorizar o momento de refeição, de vamos fazer as coisas devagar, todo mundo junto. A gente precisa, né, dessa troca, senão não aprende. E eu vejo que as crianças aprendem muito. Mãe, eu quero tomar chá, igual a gente toma chá na casa da vovó. E aí sentar e tomar chá, né? E eles aprendem, eles amam essa experiência. Mas se não tivesse essa troca, né? Eles ensinando os avós a mexerem nas redes sociais, os avós ensinando eles a viverem uma vida com mais qualidade, ia tudo se perder, né? Ia faltar para os dois lados. Sim, muito legal. Bom, e aí falando, né, da relação com os pais idosos, a gente comentou aí dos conflitos, né, que são naturais e que vão acontecer e tal. Eu tava pensando aqui, tem uma coisa que eu já ouvi muito, não sei se vocês também já ouviram, mas que às vezes até as famílias falam, né, os filhos adultos falam, né, reclamando da teimosia que os pais começam, né, para algumas coisas. E aí aquela frase, idoso volta a ser criança, né. Assim, minha opinião, eu acho que não é bem assim, eu discordo bastante dessa frase. O que vocês acham? Não, com certeza, né? Não tem comparação uma coisa com a outra. Eu acho que a comparação, quando fala em volta a ser criança, na verdade, também não concordo, mas eu acho que é porque talvez tenha um tanto dessa reconexão que a gente tá falando, né? Da reflexão do que eu deixei de fazer. E também aí traz alguns aspectos da infância que deixou de ser vivida porque foi moldado socialmente, mas não é uma criança, né? Porque a criança tem autonomia, não tem autonomia que um idoso tem, né? Então,
Realmente. Eu sempre penso exatamente nessa palavra, Paty, que você falou, autonomia. A criança, ela ainda não experimentou uma autonomia completa, né? Ela está acostumada que, por mais que ela não queira tomar banho na hora que o pai manda tomar banho, ela está acostumada que, assim, até então foi a vida que ela viveu. Agora, o adulto, imagina, ele já experimentou uma autonomia, ele já trabalhou, inclusive ele criou essa pessoa que agora está falando para ele que ele tem que tomar banho naquele horário. Então, deve ser bem frustrante, né? Então, eu sempre falo, não é uma criança. Ah, teima igual, às vezes fica meio rebelde, faz uma birra, sei lá. Pode ser parecido, né, em alguns aspectos, mas eu não acho que é bem assim, que volta a ser criança também não, porque, como vocês falaram, né, já experimentou uma autonomia, já foi um adulto, já teve uma vida, né, e aí você ser obrigado a fazer coisas no tempo que uma outra pessoa pede, deve ser muito frustrante, né. Além da limitação física, né, que eu lembro muito das minhas duas avós, né, a minha Batian, minha avó japonesa, e minha avó brasileira. As duas quebraram o fêmur, tiveram essas questões. E essa frustração da cabeça tá bem, funcionando normal, e o corpo não responder. E essa frustração, né, do tipo, eu vou ali buscar um negócio rapidinho, e não poder ir rapidinho, porque o corpo não aguenta mais ir rapidinho. Pois é. Sabe? Essa frustração existe, né? Tanto na questão física, do corpo não acompanhar, mas às vezes também alguma questão da memória, né, cognitiva, mental, enfim. Então, é uma situação que pode ser bem frustrante. Então, é uma época da vida que acho que exige muita paciência nessa relação, né, dos filhos adultos com os pais, porque tem muita coisa boa, né, como a Paty comentou, sabedoria, né, uma certa tranquilidade perante a vida, mas também tem outras questões que podem ser frustrantes para o idoso, né, e que vão pesar nessa relação com os filhos, né. É bem comum a gente ver muitos conflitos, né, entre os filhos e os pais idosos, justamente nisso, né, meu pai tá rebelde, não me obedece, não sei o quê, né, como se a relação invertesse um pouco, né. E deve ser muito difícil, imagina, você criou aquele ser humano que agora está te dando ordem, deve ser bem chato. Pois é. E é claro que as relações, elas vão voltando em looping, né? Então, aquilo que recebeu acaba sendo aquilo que você devolve, mas nem sempre, né? O ideal seria que a gente conseguisse lidar com isso com respeito, porque se a gente conseguir respeitar o idoso e o idoso respeitar o filho adulto, a relação tende a ser boa. Sim. Né? É uma troca que é positiva. O Jung comenta isso, né? No fim das contas, o processo de individuação nunca acaba. Então, a gente está em constante transformação, cada fase traz os seus desafios e as suas recompensas. É difícil ser criança, é difícil ser jovem, é difícil ser adulto, é difícil ser idoso. Mas também tem recompensas em cada uma das fases, né? A minha filha, que acabou de fazer 22 anos, falou assim, mãe, queria ser criança de novo. Eu falei, pra quê? Fazer tarefa e ir pra escola todo dia? Ela, não, essa parte. Só a parte que não tinha que me preocupar em trabalhar. É a parte boa e a parte ruim de cada fase. Sim. E a gente tem que vivenciar o melhor de tudo, de cada momento, né? E isso é uma coisa que é importante a gente aprender. Que a gente pode viver a melhor fase da nossa vida agora, né? Ela não é aquela que já foi. E a cada momento a gente pode criar a possibilidade de viver a melhor fase da nossa vida. Sim. Se a gente conseguir abraçar as mudanças e a gente for autêntico e a gente for corajoso, a gente vai viver a vida sempre de um jeito mais pleno, com mais significado. O importante é a gente reconhecer, né, que cada fase tem o seu valor e que, ao invés da gente resistir às transformações, a gente precisa aceitar essas transformações como parte do nosso desenvolvimento como seres humanos. Seja na juventude, na meia-idade ou na velhice, a jornada do autoconhecimento ela é contínua. E isso que nos permite viver de uma forma mais autêntica, em paz com a gente mesmo e com os outros. E vamos para as nossas dicas. Nossas dicas de hoje são 2. Em primeiro lugar, o livro do Jung, que baseou o nosso comentário de hoje, A Natureza da Psique. É o capítulo 1, As Etapas da Vida Humana. O volume 8, parte 1.
que baseou a nossa conversa de hoje. E a segunda dica é um livro muito interessante para a gente refletir sobre a nossa insatisfação com a vida, sobre a nossa tendência a achar que sempre seria melhor se a gente tivesse escolhido fazer outra coisa na vida. É um livro de literatura, não é um livro de psicologia, e que eu achei muito interessante. Ele se chama A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. O livro ele traz no início uns assuntos sensíveis e tudo. Tem gente que fica ansioso, tem gente que não gosta. Mas o desenvolvimento do livro justifica a maneira como ele começa e faz uma reflexão muito interessante. Vale a pena, eu gostei bastante. O que isso significa para você? Bom, e no que isso significa para você, a gente trouxe a música Father and Son, do cantor e compositor Cat Stevens. É um clássico, né, e uma reflexão profunda sobre as diferenças geracionais e os desafios da comunicação entre pais e filhos. Essa música foi lançada em 1970. A gente vai colocar aqui para vocês a música no final do episódio, para quem estiver ouvindo pelo Spotify. Se você quiser ouvir, fica aí a dica, mas eu vou ler para vocês um pouquinho aqui a letra, tá? A tradução do título é Pai e Filho, e a música é o seguinte: não é tempo de fazer uma mudança. Apenas relaxe, vá com calma. Você ainda é jovem, por isso erra. Ainda há muito que você tem que saber. Encontre uma garota, estabilize-se. Se você quiser, você pode casar. Olhe para mim, eu estou velho, mas eu sou feliz. Eu fui um dia como você é agora, e eu sei que não é fácil. Ficar calmo quando você encontra algo acontecendo, mas na sua vez, pense bem. Eu acho que tudo que você conquistou para você ainda estará aqui, amanhã, mas os seus sonhos podem não estar. Como eu posso tentar explicar? Quando eu tento, ele se afasta novamente. E sempre foi assim, mesma velha história. Desde o momento em que eu poderia falar, me ordenavam ouvir. Agora eu tenho um jeito, e eu sei, que eu tenho que ir embora. Eu sei que eu tenho que ir. Não é tempo de fazer uma mudança. Apenas sente-se e vá devagar. Você ainda é jovem, por isso erra. Há tanto pelo que você tem que passar. Encontre uma garota, estabilize-se. Se você quiser, você pode casar. Olhe para mim. Eu estou velho, mas eu sou feliz. Todas as vezes que eu chorei, guardando por dentro todas as coisas que eu sabia, e isso é difícil, mas é ainda mais difícil ignorar isso. Se eles estivessem certos, eu concordaria. Mas são eles quem sabem, não eu. Agora tem um jeito e eu sei que eu tenho que ir embora. Eu sei que eu tenho que ir. Muito linda essa letra. Acho que cai como uma luva no episódio de hoje. É um diálogo aqui, né, pai e filho. Exatamente, legal. É um diálogo. Vale a pena vocês ouvirem e verem também a letra, a tradução. Ou para quem, né, manja muito de inglês, a letra original aí, porque é bem bonita e acho que representa bastante o que a gente conversou ao longo do episódio de hoje. E como sempre, a gente quer ouvir mais de vocês. Conta pra gente o que você achou do episódio, se ficou alguma dúvida, algum comentário que você quer fazer, alguma sugestão. Para isso é só mandar um e-mail pra gente no podcast junguiando@gmail.com. Ou você também pode fazer contato conosco pelo site psicologiajung.com.br. Lá no site tem as atividades que a gente faz de estudos em grupo e muito mais. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. E este foi mais um episódio do Junguiando, com o roteiro e curadoria da Daniele, da Maiara e da Patrícia, e a edição de som do Kleber Zumiotti. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até mais.